Fluminense contratando goleiro para chegar em julho? Que história é essa, minha gente? Do nada essa informação, a gente vai trazer tudo para você nesse vídeo aqui. O que a gente já tem confirmado é um jovem atacante chegando para o Sub-20 tricolor. A gente também falará sobre isso nesse vídeo e, claro, falaremos sobre declarações de duas figuras importantes na história do Fluminense, acho que a gente pode colocar assim, né? Uma delas é o atual presidente, Mário Bittencourt. Ele se posicionou sobre um tema que causou bastante revolta ao longo dessa semana por parte de torcedores, eu mesmo reclamei disso, mas o Felipe Melo também reclamou. E o Mário, enfim, você vai ver nesse vídeo aqui qual foi a declaração dele. Também tem o Celso Barros falando sobre SAF no Fluminense, um tema que já esteve mais em alta, é verdade, mas que a gente sabe, né, o futebol brasileiro como é que é, pode, né, seguir em pauta nos próximos meses. E aí o Celso Barros falou sobre o que ele acha da SAF no Fluminense, uma declaração muito importante que a gente vai trazer nesse vídeo aqui para você. Então fica comigo, depois da vinheta a gente vem com todas as notícias. Tem reforço no Fluminense, tem reforço em Xerém, esse está confirmado, já foi anunciado oficialmente, já está inclusive integrado à equipe Sub-20 comandada pelo treinador Caio Couto. Eu estou falando do atacante Adrian César, de 18 anos, que atuava no PSTC do Paraná. É um jogador que chega para o Sub-20 do Fluminense, mas já atuava na equipe profissional do PSTC, né, que é uma equipe lá paranaense. E aí o Adrian chega no Fluminense, assina contrato até o final de 2025 com o Flu, e ele já deu até declaração como jogador tricolor. Eu tenho aqui para falar para vocês qual foi a declaração dele. Ele disse assim: estou muito feliz em fazer parte de um clube enorme como o Fluminense. É o sonho de todo atleta vestir a camisa tricolor. Tenho grandes expectativas para esse ano, querendo dar muitas alegrias para a nossa torcida. Sou grato ao clube pela oportunidade e confiança. É uma honra me tornar moleque de Xerém. Essa foi a declaração do Adrian, né, que, como eu disse, já estava atuando na equipe profissional do PSTC, apesar de vir para o Sub-20 tricolor, inclusive já marcou o gol, né? Teve uma partida em 2023 entre o PSTC e o Patriotas do Paraná, pela semifinal da segunda divisão do Paulista. O Adrian atuou naquele jogo e meteu um gol na derrota por 3-2 do PSTC contra o Patriotas lá do Paraná. Então, toda a sorte do mundo ao Adrian aqui com a camisa do Fluminense, que ele faça, né, muito sucesso lá em Xerém, e muito em breve a gente já veja esse garoto dos profissionais dando muita alegria para a torcida tricolor. Gente, o Felipe Melo soltou o verbo, soltou os cachorros, reclamou muito, né? Não só da arbitragem, claro, mas reclamou também do calendário da FERJ assim que o Fluminense chegou no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, considerei a reclamação do Felipe Melo muito justa, porque, pô, a gente vai jogar, jogou, né, um Fla-Flu no meio dos jogos da Recopa, era algo, enfim, que o desgaste era inevitável, e foi uma reclamação forte da Central. A gente reclamou desde quando saiu a tabela, reclamou essa semana também. O Felipe Melo aparentemente concorda com a gente, porque ele reclamou assim que chegou no Rio de Janeiro. Só que o presidente Mário Bittencourt saiu em defesa da FERJ. Ele disse que a culpa não foi da FERJ, não, que isso foi um pedido do Fluminense, gente. O Fla-Flu no meio dos jogos da Recopa, né? Não necessariamente o Fla-Flu no meio dos jogos da Recopa, mas os clássicos mais à frente na Taça Guanabara, foi um pedido do Fluminense. Segundo o Mário Bittencourt, teve que rolar uma pequena mudança de regulamento para o Fluminense poder começar o estadual com a molecada, né? A gente sabe muito bem que o Fluminense não podia, né? O pessoal estava de férias, entrou de férias dia 24 de dezembro por conta do Mundial de Clubes, e aí o pessoal voltou mais tarde, né? Quem foi para o Mundial voltou mais tarde, então o Fluminense teria que botar um time alternativo nas primeiras rodadas, e por isso fez esse pedido à FERJ, né, que colocasse os clássicos do Flu mais para frente, porque entenderia que com a equipe titular disponível, né, com o pessoal já, o plantel principal do Fluminense apto a jogar, seria algo melhor, né, para o espetáculo, melhor para o Fluminense em termos de força. Então o Fluminense preferiu os clássicos para a reta final da Taça Guanabara, e aí acabou calhando, né, naturalmente, de ter clássico entre os jogos da Recopa. Eu, particularmente, tá, não sei se concordo muito com a decisão, não. Assim, claro que se fosse o clássico lá no começo, quando a gente estava com o time todo alternativo ainda e tal, provavelmente a gente ia acabar reclamando. Mas essa sequência LDU na altitude, Flamengo e depois a LDU aqui para decidir, ficou uma sequência pesada, né? Talvez se fosse, sei lá, o clássico contra o Botafogo ou contra o Vasco nesse meio do caminho, enfim, talvez pudesse ser diferente, né? Mas a gente sabe que nos últimos 3 anos, incluindo esse,
Flamengo e Fluminense lideram o Carioca sempre, disputam ali o título da Taça Guanabara, e poderia ser uma partida para decidir esse título, né? E como foi, né? O Fluminense hoje, para ser campeão, até tem chances matemáticas de ser campeão da Taça Guanabara, mas tem que, sei lá, golear o Botafogo na última rodada, o Flamengo também tem que tomar uma goleada, tem que ter uma combinação de resultados aí muito improvável. Então, assim, já pode considerar o Flamengo como virtual campeão da Taça Guanabara. Mas, assim, a questão é, obviamente essa frase soa mal, né? Mas o Mundial atrapalhou o planejamento do Fluminense. Claro que, gente, não tô dizendo que não era para disputar o Mundial, óbvio, é um privilégio, um prazer, maravilha, queria que o Fluminense ganhasse, né? Fiquei bolado que perdeu, mas óbvio que eu não tô reclamando do Mundial, mas essa questão das férias, né, acabou influenciando. A gente sabe que o calendário brasileiro é apertado, ainda mais esse ano que tem Copa América, né, tem Olimpíada também, então acaba a Libertadores, por exemplo, passando, né? A Libertadores para, o brasileiro não para, mas o Libertadores para a data FIFA. Então é algo que complica muito mesmo. Para montar o calendário seria difícil. Acabou que o Fluminense ficou na famosa escolha de Sofia, né? Tinha que escolher ou botar o clássico com a molecada ou o clássico com a galera cansada da Recopa. Foi a segunda opção que rolou, apesar do Felipe Melo estar na bronca, né? Acho que não contaram pro Felipe Melo, não avisaram. Não, aí ele reclamou pra caramba lá, agora o Mário Bittencourt defendeu a festa. Eu tô rindo, mas rindo de nervoso, né? Enfim, muito bolado ainda de ter perdido o Flamengo, mas virando a chave, quero ser campeão da Recopa amanhã, nessa quinta-feira, lá no Maracanã. Cara, tô ansioso demais pra esse jogo, tô ansioso demais. Quero lembrar você de olhar o comentário fixado desse vídeo aqui. Lá tem o canal da Central Fluminense no WhatsApp. No canal da Central você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o Flu em primeira mão. Todas as informações, notícias exclusivas, vídeos e lives da Central, você confere tudo primeiro por lá. Então clica no comentário fixado desse vídeo, aperta o botão de seguir para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Flusão. Valeu! Vamos falar de SAF? Pois é, gente, o Celso Barros esteve presente no Bastecast 365 e falou, né, sobre diversos assuntos, sobre Fluminense, né? O Celso Barros hoje é diretor do Zinza FC, que é um time ligado à Zinzane, né, que inclusive é patrocinadora do Fluminense, e disputa a quinta divisão do Campeonato Carioca, mas por muito tempo, né, foi presidente da Unimed, teve uma participação muito forte no futebol tricolor. A gente sabe muito bem, né, de toda a história do Celso Barros aqui no Fluminense. E ele falou, claro, muito de Fluminense nesse podcast, mas um trecho em específico me chamou muito a atenção quando o entrevistador pergunta a ele o que ele acha sobre SAF, né? Vale a pena o Fluminense virar uma SAF ou não? Celso Barros falou sobre esse assunto, é uma declaração muito interessante que eu vou jogar aí na tela. A SAF talvez seja um caminho reversível, não sei, né? Mas o problema é o seguinte, você acha que vamos supor o Flamengo, precisa ser SAF com a receita que tem? Né? Por que dá para uma pessoa administrar isso, se botar dinheiro e tal? Né? Palmeiras, não sei. O Fluminense, mas você tem que estar atento a isso, né? Refletir, fazer essas análises. Mas eu acho que a SAF é isso. A SAF, ela acaba com o presidente. Acaba assim. É um outro modelo, né? Um outro modelo. E o investidor quer resultado financeiro. Se a gente puder ter um resultado técnico, ótimo. Mas se não é financeiro, então ele gira, manda embora, vende jogador na hora que você está, entendeu? E aí, então, eles não têm esse aspecto assim de ligação, né, mais afetiva com o clube. O John Textor, por exemplo, você vê que é um cara que gosta de futebol. Ronaldo gosta. Esse grupo do Vasco aí, talvez, não sei, né? O pessoal da Red Bull é um trabalho importante, né? Mas que tem um viés financeiro muito forte, né? O Red Bull é uma força, né? Tá aí, essa foi a declaração do Celso Barros, né? Esse assunto SAF é um assunto muito delicado, a gente viu, né? Nossos rivais aqui do lado, Vasco e Botafogo virando SAF, o próprio Cruzeiro vira SAF, e assim, não teve nenhum grande case de sucesso, né? Tem essa história de, quem tem ganhado os títulos nos últimos anos é Flamengo e Palmeiras, que não são SAF, e o Fluminense ganhou a última Libertadores, também não é SAF, né? Mas a gente sabe que o futebol brasileiro tem caminhado para esse lado, né? Cada vez mais os clubes estão fazendo essa migração, e aí, enfim, a gente tem que entender, eu acho importante de entender nesse assunto, que SAF é um modelo, não é uma salvação, não é o único caminho, é uma maneira de você gerir ali um clube de futebol, uma associação. Ponto. Né? No caso da SAF, você vai separar a associação do futebol, aí o investidor vem, investe ali alguma parte, né? O modelo que o Fluminense quer, por exemplo, que o Mário sempre fala,
é que a associação continue sendo majoritária, ou seja, a figura do presidente ainda vai ser importante nessa SAF do Fluminense, caso ela venha da maneira que o Mário Bittencourt deseja. Mas no caso do Vasco e do Botafogo, por exemplo, o acionista, né, o investidor, é majoritário e ele passa a mandar no clube ali. Mas é uma maneira de gerir, claro. Se você tiver um cara incompetente, vamos usar essa palavra um pouquinho mais grossa, mais rude, mas se tiver um cara incompetente ali para gerir essa SAF, gerir esse futebol, você vai ter um futebol ruim, né? Não é milagroso, não é, ó, fez assim, piscou e aí pronto, tá tudo resolvido. Claro, em geral tem mais dinheiro, né? O investidor é um cara que tem grana, pode dar uns aportes ali para você melhorar muito. O caso do Botafogo, cara, eu acho emblemático, porque assim, a gente analisa que o Botafogo passou vergonha no passado, etc e tal. É verdade, tá? É verdade, o Botafogo passou uma vergonha bizarra. Só que, cara, tem um pequeno fator, né? Antes da SAF, no período ali do final da associação do Botafogo, cara, a gente lembra do Botafogo na Série A como saco de pancada, sendo rebaixado como lanterna, tudo ferrado. E a SAF, botou o Botafogo na Série A, e na verdade o Botafogo subiu para a Série A antes da SAF, né? Mas aí no ano da SAF, primeiro ano de Série A, cara, bem ou mal, o Botafogo brigou pelo título brasileiro. É que ficou aquele gosto amargo para eles, né, cara? Porque, a gente sabe o que aconteceu. Mas, alguém no início do ano imaginaria que o Botafogo ia brigar pelo título brasileiro? Não. Tá indo jogar uma Libertadores já no primeiro ano de SAF, né? Indo pro segundo agora. Então, assim, é uma evolução até pelo fator financeiro. O John Tex só tem grana, mas o Celso Barros toca num ponto, cara, que para mim é crucial, tá? Esse é o ponto que eu mais tenho restrição com o SAF. Eu nem me considero a favor ou contra, não. Eu sinto até que eu preciso entender um pouco mais do assunto antes de ter uma posição, ter um lado, né? Eu consigo entender um pouquinho ali dos dois lados da moeda e tal, mas para me posicionar e falar, isso aqui é o melhor pro Fluminense, eu sinto, sendo meio honesto com vocês, tá? Que eu preciso de mais aprofundamento. Mas a parada que sempre me preocupou é essa, né? Porque você vende para um investidor, e aí, meu amigo, depende muito da mentalidade do investidor, né? Ele cita aqui alguns exemplos. O pessoal da Red Bull lá no Bragantino, melhorou muito o Bragantino. O Bragantino não frequentava a Série A antes da Red Bull. Só que, por outro lado, a gente sabe que é um projeto financeiro. Eles contratam um jogador jovem para desenvolver e vender, e é isso. A aspiração de título é basicamente zero. Pode ganhar título? Pode. Obviamente, eles não vão chegar na hora de ganhar título, vão chutar a bola para fora e falar, não quero ganhar título. Óbvio que pode ganhar título. Mas não é a prioridade. A prioridade é uma questão financeira mesmo. No Botafogo, até parece que o Celso Barros fala isso, né? Parece que o John Textor gosta de futebol, até acredito que ele quer ganhar, né? Quer ter bons resultados esportivos. Mas você vê que no meio da temporada, ano passado, ele negociou o Adrielson e o Lucas Perry com o Lyon. Fosse outro clube, fosse outro mecenas ali, outro investidor, talvez negociasse, os caras já metessem o pé logo, né? Como era o John Textor no Botafogo, negociou, mas os caras ficaram até o final do ano aqui no Rio de Janeiro. Então, enfim, tem todas essas questões, tá? É um assunto muito delicado, cabe um debate mais profundo. Vamos ver o que vai acontecer com o Fluminense nos próximos anos aí, se vai ter essa migração para a SAF ou se o modelo associativo vai rolar. O que eu sei, o que eu acho é que o modelo associativo precisa, no mínimo, de uma injeção financeira, né? O Fluminense precisa de dinheiro novo ali injetado no clube para tentar dar uma sanada nas dívidas e poder fazer investimentos maiores. A gente ganha a Libertadores, né? Sou muito grato por isso, com um investimento não muito alto, né? Claro que é um investimento alto, é um investimento de time grande, mas não é dos maiores investimentos do Brasil. Isso a gente tem que ter sempre em consideração quando a gente vai analisar essas questões administrativas de um clube de futebol. Gente, tá tendo um papo de reforço, goleiro paraguaio no Fluminense. Que história é essa? A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui ainda. Mas antes eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que tá sempre nos dando moral, tá sempre ligado aqui na Central. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo quero mandar um abraço para o Hermínio de Porto Velho, Rondônia, José do Rio de Janeiro, Genário de Barbalha no Ceará, José Alberes de Camacan na Bahia, Vanderlúcio de Governador Valadares, Dirceu de Lusiânia em Goiás, para o Marcos de Belo Horizonte, Robson de João Dourado da Bahia, Marcos de Macapá e para o Elimar de João Pessoa. Um abraço para a galera e, claro, o convite sempre, né? Se é que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome, comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos começar falando desse assunto, gente, que pegou de surpresa todo mundo na noite dessa terça-feira. Até vou me ajeitar aqui na cadeira para falar com vocês. Eu tô aqui com uma colinha trazendo a ordem cronológica dos fatos, tá? A primeira informação que surgiu
foi de um repórter chamado William Gonzalez Bronce, da rádio ABC Cardinal 730 AM, lá do Paraguai. Ele falou que o Fluminense estava interessado no goleiro Juan Espíndola, do Olímpia, que tem 29 anos. Tá? E aí, além do Fluminense, o Internacional, aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, também estaria interessado no goleiro. Grave essa informação, Fluminense e Inter interessados nesse goleiro Juan Espíndola, de 29 anos. Depois saiu a informação do Álvaro Aponte, da rádio Universo 970 AM, também lá do Paraguai, dizendo que o Fluminense fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo goleiro, e aí o Olímpia recusou, ou seja, o Fluminense teria já feito uma proposta pelo goleiro. E aí ele traz também que o clube paraguaio só toparia liberar o jogador, né? Não toparia por menos de 1,5 milhão de dólares, que daria cerca de 7,4 milhões de reais na atual cotação. Depois chegou uma informação do Luiz Henrique Pérez, do Deporte Total, dizendo que o Juan Espíndola acertou com o Fluminense. Ou seja, tinha informação de que tinha proposta de empréstimo com opção de compra, foi recusada, mas depois o Luiz Henrique Pérez trouxe a informação de que o Juan Espíndola acertou com o Fluminense e chegará em julho ao tricolor. Não dá detalhes aqui pra gente, né? O Luiz Henrique Pérez, que é a última informação, é de uma rádio importante lá no Paraguai. Ele não dá detalhes se o jogador chega por empréstimo, se chega comprado pelo Fluminense ou não. A gente não tem essa informação muito a fundo. O que eu posso dizer para vocês são repórteres importantes lá do Paraguai, de rádios importantes do Paraguai, que trazem essa informação. Então, assim, tem credibilidade essa informação que a gente está trazendo aqui, repassando para vocês. Mas o perfil da contratação me surpreende muito. Tá? Quando o primeiro momento que eu ouvi isso, eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Dei aquela torcida na gente, falei, pô, tem alguma coisa estranha. Porque, vamos lá, o Fluminense tem o Fábio como titular absoluto. O Fábio tem lá 43 anos, mas está com o contratinho renovado até 2025. E o Fluminense acabou de trazer o Felipe Alves para ser justamente esse reserva do Fábio. E aí, beleza, se o Fluminense quer contratar o Juan Espíndola, das duas, uma. Ou você não confia mais no Fábio, viu que o Fábio não está dando mais, não vai ser possível, e você não quer mais o Fábio. Ou você está trazendo o Juan Espíndola para ser o segundo ou terceiro goleiro. E aí tem uma questão nisso tudo aqui que fica mais esquisito. Vamos falar do segundo ponto primeiro. Porque eu tenho aqui, ó, vou botar na tela para vocês verem. Tá em espanhol, mas eu vou lendo aqui, fazendo tipo a tradução simultânea. Tem essa informação do dia 30 de janeiro, que o Hugo Peta, que é o representante do jogador, deu uma entrevista ao Deportes Uno, que é também um portal lá, uma rádio do Paraguai, dizendo que o Juan Espíndola quer jogar e pediu a ele, ao empresário, que ache um clube para ele. Tá vendo as opções que tinha, isso no dia 30 que ele falou, tá? Tá vendo as opções que tem e, enfim, em breve, né, vai ter notícias. Diz que o jogador teve propostas em dezembro da Argentina e do Brasil, e aí voltaram a contactar os clubes que se interessaram por ele. E também existe um clube do Equador interessado no goleiro. E aí ele fala que são 2 clubes da Argentina, 2 clubes do Brasil e um do Equador que querem o Juan Espíndola. Se chegar algo de concreto, o pessoal do Olímpia vai deixá-lo sair. E aí ele fala que vai resolver isso nessa semana, mas o mais importante disso tudo, tá? Ele diz que o Juan Espíndola quer sair do Olímpia, por quê? Porque ele não tem sido titular e ele quer jogar. Então ele tá querendo sair para jogar, para ter minutos. Gente, tendo Fábio e Felipe Alves, o Juan Espíndola chegaria aqui para jogar, para ter minutos? Muito provavelmente não. Então, vamos voltar para o cenário 1. O Fluminense entende que o Fábio não tá dando mais. Aí, meus amigos, o ponto aqui, não vou nem falar do Juan Espíndola agora. Pô, você renovou com o Fábio no final do ano passado até 2025. E você, em menos de um mês que o cara voltou, você vai achar que o cara não serve mais? Eu particularmente, São Paulo Pitbull, não acredito nessa teoria. Eu acho que o Fluminense segue confiando no Fábio. Então, cara, é um perfil de contratação diferente, peculiar, assim, me chamou a atenção, me surpreendeu muito, caso o Fluminense, de fato, esteja finalizando essa contratação. Lembra que eu falei para você segurar ali a informação do Internacional? Também estranhei muito, né? Tem 2 clubes brasileiros interessados, é o Fluminense e o Internacional. Cara, o Internacional tá bem lá com o Rocher e tal, o pessoal gosta, acabou de contratar também. Vai trazer mais um goleiro? Sei lá, eu tô achando essa história um pouco estranha. Enfim, falando do Juan Espíndola, tá? Ele foi o goleiro que agarrou os 2 jogos contra o Fluminense
na Libertadores do ano passado. Tá? O goleiro principal, titular, estava machucado, o Juan Espínola foi o goleiro ali do Olímpia. Ele é paraguaio, ele é formado no Nacional do Paraguai, mas ele estava no Godoy Cruz, ano passado estava no Olímpia por empréstimo e agora assinou em definitivo, em dezembro agora com o Olímpia. Assinou em definitivo agora, em dezembro, e aparentemente já está querendo sair para jogar mais, a gente está no final de fevereiro. Então esse é o cenário, né? Na atual temporada, eu tenho aqui os números, de 7 partidas possíveis da Liga Paraguaia, ele foi titular somente em uma. Então ele está querendo sair de lá justamente porque ele está no banco, porque ele está na reserva, ele quer, né, continuar sendo convocado para a seleção, não quer perder esse espaço, então entende que precisa jogar. Não entendi, de verdade eu não entendi, tá? Não entendi. Não entendo a decisão dele de querer vir para o Fluminense e também não entendo o Fluminense ir atrás desse jogador. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Em breve a gente deve ter novas informações. A gente também vai fazer o nosso trabalho aqui de apuração, tentar descobrir que história é essa, detalhes mais a fundo sobre essa negociação. Mas o Luiz Henrique Pérez, do Deporte Total, crava que Juan Espínola, goleiro de 29 anos do Olímpia, será reforço do Fluminense em julho. Beleza, galera? Eu quero saber, claro, a sua opinião. Concorda comigo que não faz muito sentido essa contratação? Ou você discorda e acha que faz sentido? Já viu o Juan Espínola jogar além dos jogos contra o Fluminense? É bom reforço? Não é? Comenta aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.